Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Que Deus ajude a vida de cada um, certo? Vamos saber mais de história, de relatos reais, né? Pessoas que um dia se dedicaram a sua vida, né? A Deus, né? Tá certo? Que eu tava lendo aqui a história aqui de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho se dedicou a vida a Deus, né? E eu vou passar para você. Você sabe o que é Santo Agostinho? Creio eu que você sabe que é da Igreja Católica, né? Mas você sabe os detalhes, né? Como foi a vida dele, onde nasceu, onde viveu, né? O que fez na presença de Deus, né? Com a sua dedicação, devoção, né? Tá certo? Então, bora ver. A história de hoje é a vida de Santo Agostinho, tá certo? Seja bem-vindo ao canal Davi o Recife. Que Deus ajude a vida de cada um, tá certo? E socorra, tá certo? Vamos lá saber? Vamos lá? A vida de Santo Agostinho. Esse aqui, ó, Agostinho. Quem é católico sabe, certo? Santo Agostinho, nascido em 354, em Tagaste, norte da África. Foi um filósofo, teólogo e bispo cristão, cuja vida turbulenta o levou de uma juventude mundana a uma profunda conversão e a influência duradoura na doutrina e filosofia ocidental, culminando nas obras Confissões e a Cidade de Deus. Né? Vamos ver agora. Sua busca pela verdade, iniciada após a leitura de Cícero e a pressão da fé da sua mãe Santa Mônica, o levou a abandonar o maquismo e o ceticismo e a se dedicar à defesa da fé cristã. Tá vendo, pessoal? Defendendo a união entre fé e razão e o papel da graça divina na salvação. Juventude e inquietação. Origem. Nasceu em Tagaste, no norte da África, filho de Santa Mônica, uma mãe cristã, devota e patrício que se converteu num leito de morte. A mãe dele, Santo Agostinho, né, pessoal? Ele, a mãe dele era cristã, né? Ela se converteu, pessoal, num leito de morte. Veja que mistério profundo, né? Busca por consentimento e prazeres. Manteve uma juventude inquieta e vivaz, destacando-se nos estudos de aeronáutica e gramática. Tá vendo? Maniquismo. Inicialmente, afiliou-se ao maniquismo, uma filosofia que explorava o dualismo do bem e do mal, abandonando os princípios cristãos de sua mãe. Vida hedonista. Adotou um estilo de vida hedonista, buscando os prazeres mundanos e vivendo como uma concubina, na qual teve um filho adotado. Conversão e ministério. Despertar para a verdade. A leitura de Hortenius de Cícero despertou seu amor pela sabedoria, levando a buscar a verdade em várias filosofias. Influência do Santo Ambrósio. O bispo de Milão, Santo Ambrósio, com sua retórica
e ensinamento influenciou sua conversão ao cristianismo em 386, né? Fundação de comunidades. Bora ver? Após a conversão, fundou um mosteiro em Tagaste e foi ordenado padre, dedicando-se à vida religiosa e à reflexão teológica. Quer dizer, Santo Agostinho, antes de ser cristão, né, de se converter, né, ao cristianismo, ele tinha muitos seita, né? Vocês não viram não? É até estranho, né? Então ele se converteu, né, com a morte da mãe dele, que a mãe dele morreu cristã também, né? Depois disso ele foi se despertando, né? Bispo de Hipona. Em 395 foi nomeado bispo auxiliar. Em 396 tornou-se bispo titular de Hipona, dedicando-se à defesa do cristianismo contra heresias como o maquiqueísmo e o pelagianismo. É um nome, né, específico, né? Enrola a língua. Pensamentos e obras. Pensamentos e obras, pessoal. União de fé e razão. Agostinho buscou conciliar a fé cristã com a filosofia, adaptando o neoplatonismo à doutrina cristã e defendendo a razão como um meio para comprovar as verdades da fé. Conceitos chaves. Desenvolveu ideias sobre a necessidade da graça divina para a salvação, o papel do livre-arbítrio na escolha do bem, a centralidade de Deus na vida humana e o conceito do pecado original, né? Tá vendo? Tudo isso ele enfrentou, né? Obras notáveis de Santo Agostinho, né? Sua obra mais famosa é Confissões, uma autobiografia espiritual que narra sua jornada de conversão. Outra obra fundamental é A Cidade de Deus, que contrasta a cidade terrena com a cidade de Deus, né? Legado. Santo Agostinho foi um dos padres da igreja mais influentes, moldando o pensamento cristão e filosófico ocidental por séculos. Sua ideia influenciaram pensadores posteriores como Tomás de Aquino, João Calvino e Martinho Lutero. Tá vendo? Martinho Lutero, soube da história dele, né? Na época, né? Aquele protestante da Igreja Católica. Então ele se transformou também com a história de Santo Agostinho, né? As que eles faziam, né? As coisas que ele fazia, né? Agora bora ver aqui. A morte dele, né? A morte de Santo Agostinho, né? Quem é devoto de Santo Agostinho aí, sabe que ele existiu, ou não sabe que ele não existiu, é conversa, ele existiu. A mãe dele era cristã, morreu como cristã, a mãe dele, né? E depois de Deus foi trabalhando na vida dele, né? E ele virou cristão, né? Então bora ver aqui a morte de Santo Agostinho, né? Como aconteceu como aconteceu a morte de Santo Agostinho? Como foi que ele morreu, né? Santo Agostinho morreu de doença natural, de acordo com a tradição, durante o cerco de Hipona pelos vândalos em agosto de 400 e 300, passando seus últimos dias em oração e pendência antes de falecer, aos 75 anos de idade. Ele morreu
Ele morreu com 75 anos de idade, né, Santo Agostinho, né, pessoal? De morte natural, né? Detalhes da sua morte. Contexto, né? Em 430, os vândalos cercaram a cidade de Hipona, onde Agostinho era bispo. Doença. Agostinho já estava gravemente doente durante o cerco. Últimos dias. Ele passou seus últimos dias em oração e penitência, com salmos nas paredes e do quarto para leitura. Ele era um santo tão dedicado, pessoal, assim, que ele botava os salmos nas paredes e ele ficava lá, mesmo deitado lá, né? Ele ficava lendo os salmos, tudinho, né? Dedicando, né? Legado antes de morrer. Ordenou que a biblioteca da igreja de Hipona e seus livros fossem preservados. Falecimento. Santo Agostinho morreu em 28 de agosto de 430, né? A esposa de Santo Agostinho não era Santa Mônica, mas sim uma jovem com quem ele viveu como amante e teve um filho, Adeodato. Esse jovem, cujo nome não é especificado nas fontes, separou-se de Agostinho para que ele pudesse casar-se com uma jovem de melhor posição social, né? E ela retornou à sua terra natal, sofrendo bastante com a separação. Quem era a mulher e o que aconteceu com ela? Bora ver os detalhes? Sua relação com Agostinho. Agostinho teve um relacionamento de mais de uma década com uma jovem, com quem teve um filho, chamado Adeodato. Santo Agostinho teve um relacionamento, pessoal, antigo, né? Esse relacionamento teve um filho, né? Que o nome dele era Adeodato, né? Tá certo? Separação. Para se casar com uma mulher de uma família de maior status social, que era a expectativa na época para se ter uma boa posição na sociedade. Agostinho se separou da mãe de Adeodato, né, que é a primeira mulher, né, embora ele a amasse. Na pressão, né? Ele gostava dela, né, pessoal? Retornou à terra natal, né? A mulher retornou para sua terra natal, tendo que suportar a dor da separação e da ausência do seu filho. Quer dizer, separou de Santo Agostinho, né? Quer dizer, Santo Agostinho separou dela por pressão, né? E ainda ficou longe do filho, né? Vê que dor, imagina, eu imagino, né? Imagino, né? Não se deve confundir essa mulher com Santa Mônica, que era a mãe de Santo Agostinho. Pessoal, essa mulher que era amante de Santo Agostinho, do padre Santo Agostinho, ela não tem nada a ver não, viu? A mãe de Santo Agostinho é Santa Mônica, que era a mãe de Santo Agostinho, tá vendo? A história de Santa Mônica é sobre sua perseverança na fé e o seu papel na conversão de Agostinho. Quer dizer, a mãe de Santo Agostinho teve muita participação na conversão dele, né? Apesar de ter aquela batalha todinha, ela faleceu e o filho continuou na fé, né? Ela ganhou o filho, né? Na fé, né? História muito bonita, né? Após a conversão de Agostinho e a morte da sua mãe, que é Santa Mônica, né? O filho que ele teve, Santo Agostinho, né, teve com sua amante, também morreu, mas pouco antes de Agostinho se tornar bispo. Então, o Deodato morreu antes de Santo Agostinho se tornar bispo, né? Ele morreu, né? Ok.
Ele foi o terceiro de 3 monges, né, chamados de Santa Maria, né? Aí o que acontece, pessoal? Deixa eu dar uma paradinha aqui para. Bora saber o que foi que aconteceu com o filho de Santo Agostinho, né? O que aconteceu com o filho de Santo Agostinho? O filho de Santo Agostinho, Adeodato, morreu prematuramente por volta dos 18 anos de idade. Vixe, morreu novo, por, por pouco tempo depois do retorno do pai para a África. Após o seu batismo e a morte de Santa Mônica, a causa exata e a data da sua morte não são conhecidas com precisão, mas ocorreu em 388 ou 389, um ano após a conversão de Agostinho. Que perca, né? Agostinho teve, né? Da sua mãe, né? E do seu filho, né? 18 anos. Vai ver aqui. Quantos santos tiveram problemas na castidade? Alguns santos, após uma vida anterior do pecado, ou luta, né? Converteu-se ao se tornarem-se exemplo de santidade e modelos para castidade, como o caso de Santo Agostinho e a Santa Maria Madalena, né? E outros como Maria do Egito, também são lembrados por suas conversões após uma vida de excessos, né? Aqui, ó. Santo Agostinho, um dos mais celebres exemplos, viveu uma juventude de luxúria e teve um filho fora do casamento, né? Antes de sua profunda conversão. Sua famosa oração: Senhor, concede-me castidade e continência, mas não ainda. Reflete a sua luta inicial, né? Santa Maria Madalena, conhecida por ter sido uma pecadora arrependida, sua conversão e devoção a Jesus são um marco na história cristã. Isso aqui são os santos que, né, guardou, né, a fé, né? Maria do Egito, a história de Maria que viveu uma vida de prostituição antes de se converter. Retira-se para o deserto como remita em um exemplo de transformação para a fé. Outros exemplos de castidade, né? São Camilo de Lelis, antes da sua conversão, também viveu uma vida desregrada, né? Santa Pelágia, outra santa que teve uma vida anterior de pecados e encontrou o caminho da santidade, né? Estes santos são lembrados não pela permanência no pecado, mas pela sua profunda conversão e dedicação posterior a uma vida de santidade e pureza, servindo como uma inspiração para aqueles que lutam contra o mesmo desafio, né? Então, assim, pessoal, a vida de Santo Agostinho foi uma vida marcada por sofrimento, né? Ele perdeu a sua mãe era cristã, né? Com certeza falava dos cristianismo para ele, né? Mesmo Santo Agostinho naquelas luxúrias dele, né? Ele não era não tinha se convertido ainda, né? Então a mãe dele no leito da morte, ela falou e ela morreu na época, né? E ganhando ele, né? Para Deus, né? Para Jesus, né? Então ele se converteu, se tornou padre, né? Bispo, né? Padre, né? E antes disso, ele teve um relacionamento com uma amante, né? Uma mulher, amante, sem compromisso, né? Teve um filho chamado Deodato. E prematuramente, esse filho depois da separação, né? Depois da separação, que ele separou da mulher, forçada a se separar, né? Esse filho de Santo Agostinho, né? Deodato, ele morreu prematuramente. Prematuramente, né? Ele morreu cedo, né? Com 18 anos, né? Então foi uma perda muito grande que esse padre sofreu, né? Esse guerreiro, né? Então, assim, que nós possamos ser fortes, você aí possa ser forte, pela uma perca aí,
que você teve aí da sua mãe, seu filho, seu pai, eu sei que é ruim, mas assim, que você se apegue com Deus, né? Que Deus dá força. E esse é o exemplo de Santo Agostinho, né? Pai da Igreja Católica, né? Que viveu muito tempo, teve a sua vida carnal, né? Espiritual, viveu, venceu na fé, né? Tá certo? Que Deus abençoe vocês aí, cuide de vocês, se inscreva no canal, deixe o seu like, para que o vídeo venha crescer mais ainda, certo, pessoal? Valeu, tchau, pessoal. Se inscreva no canal.